a paz do Senhor. Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo. Deus é aquele que faz, que opera milagres em nosso meio. E nós estamos vivendo tempos de milagre. Estamos vivendo guerras, mas estamos vivendo milagres. Me alegro com a vitória da nossa irmã Sheila. Que o Senhor tem feito grandes coisas e eu tenho certeza que o Senhor completará esta tão grande obra. Você e a sua casa servirá ao Senhor. E nós estamos aqui vivenciando este tão grande milagre. Glória a Deus. E o Senhor ontem colocou uma palavra no meu coração e eu comecei a meditar nela. Glória a Deus. Do quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Do quanto o Senhor tem feito para nos dar livramentos. Tem nos ajudado. Glória a Deus. E eu disse, Deus, a impressão que nós temos, que eu tenho, é que a gente está sendo bombardeado. Quando uma bênção está para se aproximar, parece que a gente é bombardeado pelo inferno. Porque o inferno entende e ele sabe que Deus nos dará e já garantiu a nossa vitória. Então aqui no livro de Obadias, um dos profetas menores, vai falar do pecado e o castigo de Edom. E também vai falar da restauração e felicidade de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja do Senhor, para quem está nos assistindo. Deus não nos perde de vista. Deus, Ele sabe o que está na nossa retaguarda, sabe o que está planejando, o que o inimigo tem planejado, sabe o que o inimigo tem arquitetado, porque muitos dizem por aí que o inimigo se levanta para cair. Eu já digo diferente, que o inimigo se levanta preparado, já com o seu projeto, já para vir com tudo para nos destruir. O inimigo não se levanta despreparado, como muita gente que se diz estar na presença de Deus, não se prepara. O inimigo se levanta preparado. O inimigo não se levanta de mãos vazias não, minha igreja. É por isso que a igreja do Senhor tem que estar preparada. É por isso que muitas vezes, muita gente que está na presença de Deus não suporta a pressão. Não suporta a guerra. Não suporta a luta. Por quê? Porque não se prepara. E às vezes, o preparo do inimigo, quando nos ataca, nos faz cair. Nos faz ficar prostrado. Mas aqui no livro de Obadias, o Senhor diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz o seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Irmãos, o livro de Obadias, o seu tema principal, glória a Deus, é o pecado de Edom. Quem era Edom? Edom descendia de Esaú, irmão de Jacó.
Edom descende de Esaú e tem parentesco com Jacó. Entenda, os filhos de Rebeca, Esaú e Jacó, ainda no ventre viviam em guerra. Eles lutavam desde o ventre de Rebeca. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E Edom descende de Esaú, que era irmão de Jacó. Glória a Jesus. A briga já começa no ventre de Rebeca. E os edomitas ou idumeus eram um povo ressentido, por causa da história lá da primogenitura, que o pai abençoou um. Glória a Deus. Os irmãos conhecem a história. E os edomitas eram um povo ressentido com Israel. Depois, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E o povo de Edom, que descendia de Esaú, que era irmão de Israel, eles eram um povo orgulhoso. Eles eram um povo ressentido. Glória a Deus. E eles sempre, entenda isso aqui, eles sempre procuravam uma oportunidade de prejudicar Israel. Eles sempre esperavam, ansiavam por isso, para ter uma oportunidade de ir contra Israel. Aleluia. Aí é quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Glória a Deus. Captura Jerusalém. Lembra do cativeiro da Babilônia, que Deus levantou os profetas para dizer: eu vou, aleluia, vou permitir que um povo mais cruel que vocês, mais ímpio que vocês, se levante e destrua tudo. E Nabucodonosor, ele invade, captura Jerusalém. Aí o que é que acontece? O povo de Edom se alegra com a queda de Jerusalém. Quem está entendendo, dê glória a Deus. O povo de Edom, quando Nabucodonosor consegue capturar Jerusalém, consegue levar o povo cativo, destruir Jerusalém, destruir o templo, que era o lugar central da adoração do povo israelita. Quando isso acontece, eles se alegram. Como muita gente, quando vê a gente passando por um processo, por uma luta, tem gente se alegrando. Mas deixa eu dizer, tem mais gente orando por você, e é por isso que você está de pé. Glória a Deus. Então os edomitas, os idumeus, eles se alegram com a queda de Jerusalém. E pior ainda, não só se alegram, irmã Valdirene, como eles também, aleluia, quando eles saqueiam tudo, eles tomam parte do que foi saqueado de Jerusalém. Olha, Edom era irmão de Jacó, que se chamou Israel. Então os Esaú, os edomitas descendiam de Esaú. Então o povo edomita, além de se alegrar com a queda de Israel, de Jerusalém, eles ainda saquearam o que foi tomado pelos inimigos de Deus. Então o que é que Deus diz? Glória a Deus. Deus diz o seguinte: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom. Versículo 8. Os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Era Deus dizendo aqui: não vai ficar impune quem se levantou contra Israel. Glória a Deus. Vai ser exterminado tu que se levantou contra teu irmão Jacó. Entenda isso aqui: será exterminado para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu disse no começo aqui que nada que fizerem contra mim, contra você, fica impune diante de Deus. Isso é muito forte. Irmã Érica, eu não estou entendendo. Glória a Deus. Não estou entendendo. Os amalequitas, os irmãos sabem da história de Amaleque, na batalha de Refidim. Quando os amalequitas atacaram os israelitas que saíram do Egito. Ora, Deus levanta Moisés. Eu estou falando de um Deus
que não deixará impune aqueles que se levantar contra os filhos dele. Glória a Deus. Os amalequitas, quando Moisés, ele tira o povo com mão forte do Egito, quando liberta o povo do Egito, os amalequitas, eles atacam os israelitas que haviam saído do Egito. Lembra quando Moisés levantava as mãos, aleluia, Israel ganhava a batalha. Quando Moisés abaixava a mão, que as mãos de Moisés eram pesadas, tanto é que Deus levanta Arão e Ur para ficarem com as mãos de Moisés levantadas. E a condição é, se tu baixar a mão, o inimigo vai atacar e vai vencer a guerra. Mas se tu levantar as tuas mãos, glória a Deus, o inimigo não vai subsistir contra você. Está aqui Moisés com a mão levantada. Quando ele abaixava Josué, perdia a guerra, os amalequitas ganhavam. Mas quando ele levantava a mão, Josué ganhava, até que definitivamente Josué ganha a batalha, ganha a guerra. Glória a Deus. E quando ele ganha a guerra, aleluia, sabe o que é que Deus diz quando ele ganha a guerra? No capítulo 17 de Êxodo, capítulo 14, eu estou falando de um Deus, não esqueça, que não deixará impune os teus inimigos. Glória a Deus. Aí no capítulo 17 de Êxodo, quando Josué ganha essa batalha, no versículo 14, Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto aí, para memória num livro. Faz um memorial aí e relata-o aos ouvidos de Josué. Deus olha para Moisés e diz: olha, Moisés, escreve isto aí para que fique como memorial. E também relata, notifica a Josué. E diga a Josué o seguinte: que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Estou falando de um Deus que não vai deixar sobrar um para contar a história. Você crê nisso? É bíblico. Deus está aqui dizendo a Moisés: Moisés, escreve aí no memorial, para que nunca seja esquecido, meu Deus, para que nunca seja esquecido, para que fique em memória. E diga a Josué que eu totalmente riscarei, aleluia, a memória. Quando Deus diz riscarei a memória, não é riscar a pessoa, é riscar tudo que lembra aquela pessoa. Deus está dizendo: eu vejo além e eu faço além. Nem memória vai ter dos amalequitas. Oh, Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Nem memória. Eu riscarei a memória dos amalequitas para todo sempre. Eu estou falando de um Deus que alguém pensa que fazendo, desfazendo, dizendo e desdizendo, glória a Deus, de você, zombando, arquitetando, manipulando pessoas contra você. Eu estou dizendo que esse Deus não deixará impune todos aqueles que se levantarem contra você. Oh, aleluia. Deus disse: não vai ficar um. Não vai ficar um. Mas o que acontece? Nessa guerra que Josué venceu, glória a Deus, cerca de 400 anos depois, Deus ordena ao primeiro rei de Israel, Saul, que exterminasse todos os amalequitas. Porque na guerra lá de Josué, de Refidim, tinha sobrado alguns sobreviveram. Lembre-se disso aqui, minha gente, eu estou falando de memória. Igreja, eu estou falando de uma promessa que Deus não abre mão na nossa vida. De que promessa é? Que nós somos mais que vencedores, que a vitória vai ser nossa, que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Eu estou falando de um Deus que não vai deixar impune nada. Está aqui os amalequitas aprontando de novo, porque na primeira guerra não foi exterminado. Cerca de 400 anos depois, é muito tempo, não é? Já era outra geração, já era outras pessoas, mas Deus não esqueceu do que Ele tinha dito a respeito dos amalequitas. Quem está entendendo nessa manhã? Está aqui 400 anos depois, Deus olha para a ação de Saul: eu quero que você extermine completamente os amalequitas.
Aí Saul desobedece. Não é para sobrar nenhum, Saul. Não é para sobrar nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança. Até o gado e as ovelhas é para matar tudo. Só que Saul, quando olha, ele pega o rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Ele diz: eu não vou matar não, ele não. Eu vou levar ele como prisioneiro. Vou pegar esse Agag e vou levar. Não vou não matar esse gado não, que esse gado aqui é bom. Eu vou levar como despojo. Eu vou levar esse gado aqui, essas ovelhas boas. Só que quando ele chega, achando que profeta não tem visão de Deus, Samuel diz: que mugido de boi é esse? O que é que está acontecendo? O que foi que tu fizeste, Saul? Glória a Deus. Deus não deu a ordem, foi necessário o profeta se levantar e ir lá e arrancar a cabeça de Agag, que era o rei dos amalequitas. Ele disse: se você não faz, eu faço, porque a ordem de Deus era que não sobrasse nenhum amalequita. Meu Deus. Só que, glória a Deus, quando é mais tarde, o que é que surge na história? Amã, o agagita, descendente de Agag, rei dos amalequitas. Ainda tinha sobrado Amã. Meu Deus, mas Deus sabe como trabalha. Nada foge dos olhos do Senhor. Sabe o que é que Deus faz? Faz Amã se levantar contra o povo de Deus, para ele fazer uma forca, para depois Deus preparar a forca para ele mesmo morrer. Era Deus dizendo: está pensando que eu vou voltar atrás do que eu reservei para o meu povo? Deus está dizendo: eu tenho livramento, eu tenho, aleluia, tenho vitória, e eu tenho, aleluia, glória a Deus. Ele vai cumprir, irmãos, não se preocupe. Não se preocupe. Não importa se tem sobrado a amalequita para zombar de você. Deus está dizendo: nem memória vai haver dele, vai haver dela. Nem memória. Não vai ser, não vai só não existir, não vai ter nem memória. Está aqui Amã. Está aqui o amalequita, o agagita, preparando uma forca para Mardoqueu. No livro de Esther. Olhe quanto tempo depois Deus vai cumprir essa promessa. Deus disse que riscaria a memória dos amalequitas para sempre. Está aqui a mãe, é o que sobrou dos amalequitas, né? Fazendo, teve a confiança do rei, bajulou e teve a confiança do rei. Aí o rei dá um anel, o rei assina decreto, o rei aprova decreto de extermínio do povo judeu, e Deus só olhando: amalequita, foi tu que sobrou ainda, que eu tenho um remédio para você. Aí Deus diz: não, a forca que tu preparou, tu vai morrer nela. É aqui que eu cumpro a promessa na tua vida. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você entender: o nosso sofrimento não passa despercebido pelo Senhor. Aleluia. Quem está entendendo nessa manhã? O nosso sofrimento não passa despercebido pelo Senhor. Aleluia. Nem memória vai ter daqueles que se levantaram contra você. Aleluia. Quando você vai perceber quem te afrontou, quem se levantou contra você, passa os anos, você pergunta: cadê a pessoa? Você já percebeu que você esquece muitas vezes de algum mal que alguém faz para você? Quando você revê a pessoa, é que você: nossa, fulano, me lembro assim, assim, assim. Já não existe mais tristeza em você, já não existe mais rancor. O tempo passa, você esquece, mas Deus não deixará impune o que fizeram com você e comigo. Deus não deixará impune todo o mal que fizeram para você, porque Deus não abre mão da justiça dele. Mas eu perdoo. Tem que perdoar, mas a justiça vai acontecer de Deus. O homem pode se esconder da justiça da terra, mas da justiça divina de Deus ele não se esconde nem escapará. Porque o nosso sofrimento ele tem contemplado. O nosso grito de socorro, que muitas vezes alguém não consegue ouvir, nem pode, porque a gente não grita para ninguém ouvir. Mas Deus está ouvindo o grito do teu íntimo do coração.
Aleluia. Estou falando de um Deus que você até esquece do que fizeram, mas Deus não esquece. E Deus é aquele que faz justiça pelo seu povo. Meu Deus, Deus é aquele que vai fazer justiça pela minha causa e pela tua causa. Você tem que perdoar mesmo. Tem que orar pela pessoa. Tem que orar para Deus ter misericórdia. Foi para isso que nós fomos chamados. Para perdoar, para amar, para dar oportunidade, para dar chance. Aleluia. Para dar novos recomeços. Mas Deus não deixará impune o mal que fizeram com você. Aí quando eu olho o livro de Obadias, aleluia, eu vejo Edom se levantando contra Jacó. E Deus dizendo: tu se levantou contra teu irmão, eu riscarei para sempre a tua memória debaixo dos céus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é que acontece com os edomitas, que eu falei agora há pouco, que era um povo ressentido, que é um povo que saqueou, tomou parte do que foi saqueado de Jerusalém? Sabe o que é que acontece, meu irmão? Mais tarde, glória a Deus, Ciro se levanta. Deus levanta Ciro, liberta o povo do cativeiro da Babilônia. Glória a Deus. Dá a oportunidade do povo voltar para Jerusalém, de voltar para a sua terra. Glória a Deus. Ciro mata milhares dos edomitas, que era o povo que Deus disse que ia arriscar, que não ia ter nem memória, por causa de Israel, por causa de Jacó. Glória a Deus. Aí Ciro mata milhares dele, mas não extermina todo mundo. Estou falando de um Deus, vou repetir, que não deixará impune o que fizeram com você. Estou repetindo para que você entenda. Glória a Deus. Mais de 500 anos mais tarde, já era um outro povo, já era uma outra geração, mas Deus não esqueceu do que ele tinha dito a respeito dos edomitas, que não eram mais edomitas, eram idumeus no grego, porque os edomitas é a palavra original. Mais tarde, com a reforma, eles passaram a ser idumeus, que são os mesmos edomitas. Aí está aqui Herodes, fazendo e desfazendo. Herodes o grande, aquele que mandou matar Jesus. Está aqui o grande, fazendo e desfazendo. Depois da morte de Jesus, mesmo. Deus não esqueceu. É muito tremendo isso aqui. Deus não esqueceu depois da morte de Jesus. Quantas gerações não passou, irmãos? Mas Deus não esqueceu. Está aqui Herodes fazendo e desfazendo. Aí mata Tiago. Aí planeja, já dá uma sentença de morte para Pedro. Queria fazer um espetáculo, que preguei até semana passada sobre isso. Queria fazer um espetáculo com a vida de Pedro, para agradar os judeus. Aí está aqui Herodes, o idumeu. Glória a Deus. O pai dele era edomita. Então tinha sobrado ainda a geração dos edomitas. Está aqui Herodes, que deu uma sentença para Pedro. Aí é quando o anjo visita. Pedro se lembra e diz: eu vou ficar velho e fazendo a obra, eu não morro hoje. Vou dormir na prisão. O anjo chega, as correntes caem, ele sai acompanhando o anjo. Aí tem a última porta de ferro que ele não precisa nem tocar, porque a porta se abre sozinha. Porque tem coisas, já falou aqui, tem coisas que só Deus sabe explicar, que só Deus faz. Está lá a porta, Pedro passa pela porta, vai até a casa de Maria, onde estava a oração. A igreja estava em constante oração. Roda e vê ele, não acredita que é Pedro que está na porta. E Deus fez um milagre na vida de Pedro. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que porque ele não deu glória a Deus, Herodes foi comido de bicho. Você sabe o que é uma pessoa comida de bicho? Irmãos, eu estava estudando a história de Jó. E quando a gente vai mais profundo na história de Jó, no ápice da sua enfermidade que Deus permitiu, e Deus disse: Satanás, tudo só não vai tocar na vida dele, mas pode tocar na carne.
Quando a gente vai estudar o livro de Jó, no mais profundo, a gente vai ver que Jó ficou, quando ele fala lepra, quando fala aquela doença na pele, que ele estava se coçando com um caco de telha, Jó estava cheio de bichos no seu corpo. A Bíblia diz, qualquer dia desse eu trago uma palavra, quando eu tiver uma próxima oportunidade. Jó estava sendo comido de bicho. Havia bichos comendo a carne de Jó. Por isso a agonia de se coçar, de arrancar. Tamanha era a agonia. Então Herodes estava sendo comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Era Deus dizendo: passe o tempo que passar, eu não esqueço o que fizeram com você. Será que você entendeu nesta manhã? Eu não esqueço o mal que fizeram a você. Vão pagar 100 vezes, 1000 vezes mais o mal que fizeram a você. Quando Herodes é comido de bicho e morre, ele é comido até não sobrar nada, irmão. Era Deus dizendo: eu não esqueço o que fizeram com você. Eu não esqueço da afronta que lhe afrontaram. Eu não esqueço da palavra que te machucou. Oh, aleluia. Eu não esqueço do olhar que foi direcionado, olhar de desprezo, de humilhação. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu já passei humilhações, mas as palavras que eu ouvia era tão forte que eu não conseguia me olhar no espelho, irmã Sheila. Eu não conseguia, irmã Valdirene, me olhar no espelho. Eu sentia vergonha de mim. E eu me perguntava: por que eu tenho que aguentar isso? Por que eu não tenho coragem de sair dessa casa? E era humilhação, e era humilhação. Você depende de mim, quem manda sou eu, aleluia. O narcisismo tomava conta da minha vida. Satanás se andava como queria dentro da minha casa. E eu disse: Deus, eu vou fugir. Deus, eu vou correr. Deus, eu não preciso. Deus diz: você precisa ficar no lugar que você está, porque quem lhe dá estrutura sou eu, quem lhe dá equilíbrio sou eu. Nem vai enlouquecer, nem vai morrer. Eu vou te dar uma grande vitória. Não se preocupe. Quem vai tomar vingança por você é Ele. A nós não pertence, mas a Deus pertence a vingança. E Ele não deixará impune a palavra que te machucou. Ele não deixará impune os atos, os feitos que alguém te humilhou e te desprezou. Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo, você não vai enlouquecer. Mas eu, no tempo determinado, vou tomar vingança e vai pagar tudo que lhe fizeram. Mas que Deus é esse? É o Deus que ama o seu povo. É o Deus que cuida do seu povo. É o Deus que zela pelo seu povo. Aleluia. Que nenhum sofrimento Deus desperdiça. Entenda isso. Mas deixa eu dizer, o tempo passa. Aí Deus tocou no bolso. E Jesus dizendo: fica aí. Fica aí, porque eu tenho também uma obra na vida do homem. Fica aí, o que para você, Ananias, é impossível, para mim é vaso escolhido. Ainda que você não entenda, não aceite a misericórdia na vida da pessoa, Deus está dizendo: eu também tenho um projeto. Se ele não tiver, Jesus mata. Mas se ele tiver, Deus vai te dar estrutura para suportar. E Ele vai fazer uma obra e completar uma obra linda na tua vida. Quem é que crê nesta manhã? Se Deus não tiver projeto, Ele mata. Ele bota debaixo da terra e te dá paz para tu continuar a viver na obra dele. Agora, se Ele tiver projeto, Ele vai te dar estrutura. Vai na tua mente, no teu coração. Vai guardar a tua mente, no teu coração. Tu vai suportar, vai ficar de pé. Ainda vai ter palavra de vida para Ele. Ele vai se converter, vai fazer a obra com você. E Deus vai ser mais uma vez glorificado através da sua vida e da sua família. Não se preocupe. Se não tiver projeto, Deus extermina, que nem memória haverá dele. Mas se Ele tiver, meu irmão, paciência. Deus derrama a sua misericórdia. Deus disse para Moisés: Moisés, agora vai ser comigo. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia.
Eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Não é da tua conta. Porque quem sabe trabalhar no povo dele é Deus. Cabe a nós amar, orar, não é? Fazer a obra, ficar de pé. Mas Deus está dizendo: ei, não vai haver memória daqueles que se levantar contra você. Não vai ter memória daquele, aleluia, que arquitetaram mal contra você. Deus está dizendo nesta manhã: eu não me esqueço, eu não te perdi de vista. Bate assim no ombro da tua irmã e diga: descansa. Descansa. Porque se é uma coisa que Deus sabe, é cuidar dos inimigos do povo dele. Você crê nisso? Olha que palavra maravilhosa. Passe o tempo que passou. Olha, 500 anos mais tarde, estava Herodes ciscando no meio do povo de Deus. Estava Herodes fazendo e desfazendo. Ei, já tenho algo preparado para você. Porque a palavra que eu dei lá no meu profeta Obadias, eu vou cumprir. Passe o tempo que passar. Aleluia. Não se preocupe, se não for nessa geração, na tua próxima geração, Deus vai fazer isso na sua vida. Passe o tempo que passar. Essa palavra, meu Deus, essa palavra é maravilhosa. É isso que me conforta. É saber que eu tenho um Deus, que Ele não me esquece. Saber que eu tenho um Deus, que Ele age por mim. Bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração. Bata assim: Deus é por mim. Diga assim: se levanta, Valdirene, Deus é por mim. Se levanta, irmã Sheila, Deus é por mim. Todos os dias quando você levantar, coloca a mão na tua cabeça: eu te abençoo. Deus, o Senhor é por mim. Vai comigo. Porque Deus é aquele que não esquece do seu povo. Receba essa palavra nesta manhã. Receba. E hoje como é que eu estou? Hoje eu estou de posse de vitória. Coisa mais linda que eu tenho nessa terra é o meu marido. Um homem que eu defendo. Ninguém faça nada com ele, nem diga nada. Eu posso dizer, mas ninguém pode. Se meus filhos se levantar contra, eu digo: fique na sua, cala a sua boca. Respeite o meu marido. É assim. Ele é o sacerdote da minha casa. Ainda que você não aprove, ele é escolhido do Senhor. Não. Comece a profetizar. É de fé em fé, minha irmã. Comece a profetizar. Agora, se eu não tivesse uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu não estaria sofrendo. Mas se Deus disse: tu aguenta, tu vai suportar, então permaneci de pé. Embora muitas vezes chorando, muitas vezes gemendo assim, de chegar na igreja e estar entalada, porque a opressão era demais. Mas Deus me fez suportar e eu estou aqui de posse de vitória. É Ele o meu porto seguro aqui nesta terra. Ele é aquele com quem eu posso contar, com quem eu posso chorar, com quem eu posso tirar as armaduras e dizer: olha, eu sou assim, eu estou assim. E Ele é meu apoio aqui nessa terra, em tudo, irmãos. Sabe o que é que eu quero dizer? É que para Deus nada é impossível. Ele está olhando para o teu sofrimento, não se preocupa. Ele está olhando para a tua dor, para o teu sofrimento. Tudo aquilo que você tem passado, Deus está olhando. E eu tenho uma coisa para lhe dizer e repetir: Deus é aquele que não desperdiça sofrimento. Deus é aquele que vê e que o nosso sofrimento não passa despercebido pelo Senhor. Fique de pé, irmãos, vamos fazer um momento. Daiane, vem louvar ao Senhor. Coloca um louvor. Vamos terminar essa ministração com louvor, dizendo que Deus não te esqueceu.